capítulo 3, do versículo 1 a seguir. Nos diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando sobrava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: Uma vez que você fez isto, maldito é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará, e do pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de peles com elas e vestiu Adão e Eva. Amém? Todos podem se sentar. Irmãos, a Bíblia nos diz que em Gênesis capítulo 1, Deus criou o céu e a terra. E a Bíblia também nos diz que ali Deus criou os animais da terra, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, todas as coisas foram feitas por Deus. E a Bíblia também nos diz que no céu
Deus chegou diante de Adão e disse: olha, Adão, de todas as árvores deste jardim você pode comer o fruto, mas desta árvore aqui, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta árvore você não pode comer, porque no dia em que você comer do fruto desta árvore, certamente morrerás. E a Bíblia diz que um certo dia estava Eva ali no jardim e apareceu a serpente, e a serpente falou com Eva. Mas aí vocês podem dizer: mas Márcia, mas a serpente falava. Se a serpente ali falou, é porque ela falava, irmãos, porque Deus tem o seu jeito de trabalhar. A Bíblia diz que a serpente ali se apresentou a Eva e falou para Eva: Eva, Deus disse, falando com as minhas palavras, Deus disse que se você comer do fruto daquela árvore, você vai morrer? Aí a Eva diz assim, ó, Eva responde a pergunta da serpente, acrescenta mais alguma coisa. Eva diz assim, ó, a Eva diz assim, ó, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela. Mas a Bíblia não diz que Deus disse para não tocar, Deus disse para não comer. Então Eva ali, ela acrescentou algo a mais do que Deus tinha dito. Irmãos, nós temos na nossa vida o livre-arbítrio. Quando você levanta de manhã cedo, você decide se você vai abrir o seu olho ou se você vai continuar com o olho fechado. Depois que você abre o teu olho, você se levanta, aí você vai decidir qual roupa usar, se vai pôr aquele vestido ou se vai colocar um outro vestido. De manhã você decide se vai pôr uma camisa azul ou se vai colocar uma camisa verde. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Você, depois que se trocou, você decide se vai tomar o café da manhã ou se não vai tomar o café da manhã. Deus nos dá o poder para decidir. E ali no jardim, Deus tinha colocado diante de Adão e diante de Eva aquilo que eles iriam decidir. E a Bíblia diz que depois que Eva conversou ali com a serpente, ela decidiu em seu coração comer do fruto daquela árvore. E além dela comer, ela levou para o seu esposo Adão comer. E a Bíblia nos diz que depois que Eva comeu e Adão comeu do fruto, eles perceberam que estavam tristes. Irmãos, quando Deus fala para você: não ande neste caminho, não ande nesta direção, faça
Irmãos, o pecado nos faz esconder da presença do Senhor. O pecado nos tira da presença do Senhor. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos diz: não se esconda da presença do Senhor. Se você estiver embaixo, o Senhor te vê. Se você estiver no deserto, o Senhor há de te ver. Então, não se esconda da presença do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor chegou ali e chamou Adão. Mas Adão, irmãos, ele estava entristecido, porque o pecado, ele nos entristece. O pecado nos tira a comunhão diante do Senhor. Aí o Senhor fala assim: Adão, onde estás? Aí Adão responde assim, ó. Adão responde assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O Senhor pode estar perguntando para algum de nós nesta noite: onde estás? Aonde vocês estão, irmãos? Como está a nossa vida diante do Senhor? O Senhor perguntou a Adão onde estava. Mas você pode dizer, irmã Márcia, Deus não vê todas as coisas? Deus vê todas as coisas. Deus sabia aonde Adão estava. Mas Deus mesmo assim perguntou: onde estás? E Adão respondeu: ouvi, Senhor, os teus passos no jardim e fiquei com medo. Irmãos, quando nós estamos fora da presença do Senhor, quando nós estamos fora da vontade do Senhor, nós sentimos medo. Irmãos, eu aceitei Jesus com 12 anos. Com 15 anos eu me afastei da presença do Senhor. Mas o meu coração, ele sentia a necessidade de Deus. Eu ouvi um hino, eu sentia a necessidade de Deus. Quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro à noite, eu sentia a necessidade de Deus. Mas eu não tinha forças. Mas eu sabia que se eu partisse naquele dia, eu não estaria com o Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor que me trouxe de volta para a presença dele. Mas eu tinha medo, porque o homem sem a presença do Senhor é um homem que vai perecer. Mas nesta noite, o Senhor te diz: aonde estás? Aleluia! Adão disse: Senhor, eu ouvi os teus passos no jardim e eu tive medo, porque eu estava nu. Aí o nosso Deus, que conhece todas as coisas, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas falhas, porque, irmãos, se nós falarmos que nós somos fortes, que nós somos poderosos, é mentira. Nós somos fortes porque aquele que está conosco, ele nos faz forte. Muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão que pecou, que falhou, e nós falamos dele, mas nós temos que vigiar, porque nós também podemos cair. Ninguém está imune de cair. Todos nós somos fortes, todos nós somos fracos. Nós somos fortes porque Cristo vive em nossa vida. Aí Deus diz assim, ó: quem te disse que você está nu? Aí Deus faz outra pergunta: você comeu do fruto da árvore ao que eu te disse para não comer? Irmãos, Deus conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Muitas vezes a gente acha que está longe dos olhos do Senhor. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é onipresente. Nós sabemos que o nosso Deus é onipotente. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Mas muitas vezes, quando nós estamos pecando, a gente se esquece e acha que pode se esconder de Deus. Mas ninguém se esconde de Deus. O salmista diz assim, ó: se eu estiver lá no fundo
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor declarou à serpente. Essa foi a sentença que Deus deu à serpente, ó, no versículo 14. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça. O Senhor, irmãos, Ele trabalha do jeito que Ele quer. Você sabia que Ele trabalha do jeito que Ele quer? Muitas vezes nós oramos e falamos assim: Senhor, eu quero assim, 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 dessa cor, deste tamanho, deste comprimento. Mas Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Aí você me fala: mas por que Ele faz do jeito que Ele quer? Ele faz porque todo poder na terra, no céu, diante de todos é dele. O nosso Deus tem todo o poder. Ele trabalha do jeito que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele planta do jeito que Ele quer. Ele desplanta do jeito que Ele quer. Ele levanta aquilo que Ele quer. Ele abate aquilo que Ele quer. Porque todo o poder é dele. Tudo é dele. Tudo foi feito por Ele. Muitas vezes nós queremos uma bênção. Eu não sei as irmãs, mas a gente teve filhos adolescentes, e adolescente dá trabalho, um pouquinho de trabalho, né? Tem uns que é mais calmo, mas tem uns que é mais agitado, né? Aí a gente fala assim: Senhor, ó, guarda meu filho, Senhor, protege ele, ó Senhor, segura nos pés dele, Senhor, não deixa ele pecar, mas se ele pecar, Senhor, tenha de misericórdia, faz assim, Senhor, faz daquele jeito. Mas Deus, irmãos, Ele faz do jeito que Ele quer. A maneira que nós queremos, a maneira que nós pensamos, não é do jeito que Ele quer. Aprenda que Deus faz do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Aleluia! E Deus então falou primeiro com a serpente, depois Deus falou com Eva. Irmãos, tudo que a gente faz tem um preço. Se você anda diante da presença do Senhor, obedecendo a Ele em santidade, você vai colher os seus frutos, os seus bons frutos. Mas se a pessoa decide desobedecer a Deus, vai colher também aquilo que plantou. Porque o que o homem semeia, isso ele cega. E Eva ali, ela plantou. Muitas vezes a gente quer louvar o nome do Senhor toda hora, que é bom, quer orar toda hora, quer jejuar todo dia, mas na hora de obedecer, a gente não quer obedecer. Deus fala assim: olha, vai por aquele caminho, e a gente não quer ir por aquele caminho. Mas Deus deu a sentença para Eva. Deus chamou Adão e deu a sentença a Adão. Porque de Deus, irmãos, ninguém se escarnece. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele ama o teu povo. Mas Deus, Ele também é um fogo devorador. E nesta noite, nós temos o privilégio de estar aqui. Porque o nosso Deus, Ele fez uma promessa. Ele falou para a serpente: olha, da descendência da mulher nascerá um que te pisará na cabeça. E hoje a igreja de Deus aqui em Guatapará, ela serve aquele que foi feita a promessa, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Ele está aqui nesta noite para perdoar o teu pecado, para perdoar tuas falhas, para te lavar, para te dar banho de santidade, para que o nome dele venha a ser glorificado. Sou Adba, sou feliz.